Quero, em nome da Silvia, da Verena, do professor Dark, do Dr. Riso e do Rogério, saudar a mesa e saudar todos vocês. Tá? Para mim é uma honra, uma satisfação enorme estar aqui neste momento, sobretudo tratando de um tema que é, vamos dizer assim, a aplicação prática de todo esse debate, essa discussão de minerais estratégicos no contexto de um projeto nacional e tal, que é um diálogo, vamos dizer assim, que o Peregrino nos pediu acerca de o tema semicondutores, né? Que precisa, evidentemente, da sua concepção, da sua estrutura, né? Utilizar silício, carboneto de silício, nitrato de galho, né? Grafeno ou outras possibilidades, né? Para vocês terem uma ideia, né, do quanto esse setor é um setor importante, do ponto de vista do crescimento global, é um setor que cresceu significativamente no último período. Aquela primeira coluna ali dá uma ideia de que em 2021, hoje em 2022, ele é da casa dos 640 bilhões, o mercado dele. Tem uma projeção, de esse setor duplicar até 2030, né? Praticamente, alguns dizem que pode até ser mais do que duplicar. Ele basicamente é composto, um terço dele fica na área de computação de dados, o outro terço na área de comunicação, e o outro terço é eletrônicos, eletroeletrônicos e o conjunto de outras áreas, vamos dizer assim. O Brasil, ali para ter uma ideia, o Brasil está bem no meio. Nós consumimos circuitos integrados, né, basicamente no mesmo nível da Rússia, do Canadá, da França, da China e da Itália. Portanto, é algo que é necessário do ponto de vista estratégico do nosso país. Aqui um breve resumo de todos esses dois gráficos que eu mostrei, né? A conjuntura mundial ela alterou significativamente, porque essa indústria está toda concentrada nos chamados países ali do Pacífico do Leste, né? Por isso essa grande disputa revelada recentemente, ou escrita recentemente nesse livro aí do Miller, né? Chips War, imagino que todo mundo leu, agora foi traduzido em português, né? E ali diz que essa disputa é uma disputa, vamos dizer assim, estratégica, né? Do ponto de vista da autonomia, soberania nacional, geopolítica, etc., e para, digamos assim, entre aspas, né, para se armar para essa disputa, os Estados Unidos projetam aí na sua lei dos chips lá um valor, digamos assim, na casa de 280 bi até 2030, e a China, que não brinca em serviço, propõe 1,4 tri para disputar esta questão, né? Basicamente, isso aí vai incidir muito fortemente naquilo que nós chamamos ainda de a nossa cadeia de semicondutores no nosso país. Nós temos hoje em torno de 8 empresas que fazem design, que projetam, temos 20 empresas que encapsulam, depois o Dr. Rogério pode precisar melhor, quem sabe, esses números, né? E temos a fábrica CITEC, que está sendo retomada, conforme o secretário executivo Luiz Fernandes referiu no início. Então, portanto, o nosso ecossistema ele é formado mesmo, né, por empresas que montam, que projetam, que montam, e nós podemos dar esse salto de fabricação. Apesar de que esse é um debate, uma discussão, enfim, bastante complexa, todos nós sabemos disso. Um pequeno e breve balanço de mercado, aqui do ponto de vista de eletrônicos no Brasil. Esses números são bem significativos, né? O setor, perto do setor mundial é muito pouco, mas fatura 220 bi, né? Perto do mundial é pouco, mas enfim, né? A nossa exportação, ela saltou, digamos assim, de 5,7 para 6,6, cresceu um pouquinho, né? Importou também, cresceu um pouco, e o nosso déficit, a nossa balança comercial aqui é 39 bi, né? Bem significativo, digamos assim, comparado com o ano de 2021.
Mas qual é o cenário desse tema mesmo do ponto de vista mundial? Assim? Os países que avançaram nisso aí foram países que aproveitaram aquela situação pós-guerra, né? Países que tiveram, vamos dizer assim, um certo plano ambicioso nas suas economias, né? Principalmente em educação, ciência, tecnologia e inovação, e passaram de países atrasados, países inexpressivos, mais atrasados, inclusive, que o Brasil, né? De países inexpressivos economicamente para referências tecnológicas do ponto de vista mundial. Muitos deles se localizam nessa região chamada Pacífico do Leste. Eu não vou citar aqui, mas o Japão teve seu plano, a Malásia teve seu plano, o Vietnã também, a Coreia, a China, né? E os Estados Unidos tentam retomar uma condição que outrora teve nos anos 70, que era de controlar isto aí. Portanto, esses investimentos extraordinários. Esses países só realizaram isso com políticas de missão de país. Não eram políticas setoriais. Eram políticas de missão de nação. Era todo mundo jogando na mesma linha, no mesmo esforço. Não tinha pouca diferença em relação ao tema. Tinha um grande acordo de que isso aí poderia ser um projeto quase de salvação nacional para esse país. E para esses países foram, né? Agora, hoje na neoindustrialização já há elementos importantes nesse sentido, né? O PADIS, por exemplo, agora anunciado nos últimos dias para fomentar o nosso ecossistema de inovação, que é de design, que é de back-end, que é fazer montagem e, quem sabe, no futuro fazer o front-end, que é a fabricação, né? Já preserva, vamos dizer assim, 2,8 bi de ações estratégicas para inovação e sustentabilidade, principalmente estimulando esses dois setores, esse setor de semicondutores no campo fotovoltaico, né? A nova política industrial prevê chamadas públicas, já foram anunciadas aqui pela nossa FINEP, né, para o setor de semicondutores, voltadas, inclusive, às empresas e aos centros de pesquisa, enfim, nas 3 etapas que o setor tem, né? Projeto, montagem e fabricação, né? E a fábrica lá do Rio Grande do Sul, a CEITEC, que pode fazer front-end no Brasil, ela ainda está em compasso de largada, vamos dizer assim. Tem no orçamento seu deste ano, que é muito pouco para o ano de 2024, 22 milhões, tem parcerias chamadas públicas e esses editais da FINEP que poderão alavancar, evidentemente, um conjunto de projetos e de iniciativas combinados com o PADIS, mas nós sabemos que isso aí requer, digamos, muito recurso. Agora, do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, foi por isso que o professor Luiz Fernandes referiu na largada, assim, né? Esse nosso ecossistema de inovação, ele tem um investimento muito forte lá no Rio Grande do Sul, né? Nós temos lá uma fábrica que foi uma fábrica de solução completa, uma fábrica que eu chamo assim uma prova de conceito, professor, proof of concept, aquilo que a gente procura, né? Ela produziu 163 milhões de unidades de chips, de módulos, de tags e tal, e entregou isso aí quando ia começar a entregar. E neste ano, em 2024, quando ela iria para a condição de break-even, ou seja, para superávit, ela evidentemente foi interditada, vamos dizer assim, né? Por que ela foi interditada? Porque ela praticamente não cumpriu isso aqui que eu chamo de curva, né, de aprendizado, né? Se você... o setor de eletroeletrônica é diferente de outros setores da indústria. Se você não cumpre essa curva S aí de basicamente 10 anos, assim é muito difícil dar resultado no dia de amanhã. É muito difícil dar resultado no dia de amanhã. Então, é muito importante que, deste ponto de vista, essa questão, digamos, ela é muito chave, assim, né? Agora, o que a gente defende neste momento, né? Defende que é possível que a gente tem mercado para isso, né? Nós temos mercados para o tema semicondutores, né? Principalmente no modo tecnológico, vamos dizer assim, que é o modo tecnológico razoável para você disputar. O que é isso? Esse desenho aqui, essa curva aqui, mostra aquela faixa ali, que é uma faixa constante, em que você tem mercado para um nodo tecnológico na casa
de 400 nanômetros, que a gente chama, que é a métrica, até 100 nanômetros, mais ou menos. Tá? O 500 é mais alto, o 100 nanômetros é mais refinado a produção 2 minutos. Dos chips. Então, tem um enorme mercado nesse sentido. Em founders mundiais, inclusive com TSMC, Samsung e outras, aquela faixa vermelha lá mostra exatamente que tem mercado nesse sentido. Então, portanto, para nós, do nosso ponto de vista, é possível aproveitar esta capacidade instalada que nós temos lá no Rio Grande do Sul para que o Brasil incursione tanto no que já faz, design e back-end, mas como incursionarmos no front-end. Se nós formos fazer uma fábrica nova, na casa de 100 nanômetros, aquela primeira colunazinha ali, ela está na casa de 2 bi. Para nós fazermos um upgrade lá na fábrica que nós temos, porque a fábrica tem o quê? Uma fábrica tem sala limpa, tem filtros, tem água ultrapura, tem filtros, tem recursos humanos, tem RH, enfim, tem uma enorme capacitação. Nós podemos fazer isso aí com 10% ou menos desses 2 bi de dólar. 10% ou menos de 2 bi de dólar é 200 milhões. 200 milhões é 1 bi de reais. É recurso. Mas, do ponto de vista estratégico, a médio prazo, se há uma estratégia de país, evidentemente que podemos enfrentá-los. Para isso, tem que superar os gargalos principais. Os instrumentos de política, seguramente o doutor vai me suceder agora, vai falar, né? Esse setor é um setor intensivo em P&D, né? É um setor em que as compras estatais e as encomendas podem ser um elemento estratégico. O financiamento é absolutamente fundamental. Recentemente, o Daniel Conceição referiu isso aqui num dos debates de uma das discussões que nós fizemos, né? E esse é o setor que tem que ter planejamento estratégico. Por que que a gente defende essa visão e esse investimento nesse setor? Pode concluir. Estou concluindo, né? Porque sem chips não tem transformação digital, né? As economias que não fazem isso vão fenecer, infelizmente, porque ele é um tema comercial, geopolítico e de soberania do ponto de vista estratégico de nação. Mercado existe para esses setores que nós podemos fabricar no Brasil, não no estado da arte, mas numa tecnologia média, que nós podemos produzir, mas para isso nós temos que fazer um estudo rigoroso, que não existe hoje ainda no Brasil, para investir com evidências e investir com critério. Estudar o quê? Que produtos o Brasil importa, localizar as zonas e os nodos tecnológicos desses produtos importados, abrir isso aí e ver quais produtos nós podemos fabricar com o upgrade que podemos fazer nesta fábrica com esses 200 milhões de dólares que é o que requer nesse momento. Só aí nós vamos poder prever um break-even efetivo que não seja, eu acho isso, eu penso aquilo, eu acho aquilo, portanto não dá e, portanto, tem que liquidar. Ou seja, só com uma estratégia desse tipo nós podemos fazer aquilo que eu estou convencido, muitos de nós estamos convencidos que o Brasil tem que estar nesse seleto grupo mundial que domina e tem expertise neste tema de semicondutores, porque esse é um dos elementos estratégicos do ponto de vista da disputa comercial, geopolítica e soberana, né, das nações hoje do ponto de vista mundial. Então é isso. Obrigado. Obrigado.